viramos para cá, o pessoal Vitarejo. Papai, em nome de Jesus, e traga a vida do teu servo, do teu filho, Pai, em tuas mãos. Sabemos que, como sempre, Pai, essa é uma palavra afiada que atravessa a alma e encosta o nosso espírito, e toca e atravessa o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, seja com o teu filho, Pai, e que seja uma palavra bastante viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Das paz, amém? Amém. Glória a Deus. Queria adorar um pouquinho com você, amém? Já está adorando, né? Mas eu quero adorar mais um pouco. Eu confesso que ainda hoje a barriga dá um frio, dá um nervoso. Quem soube que ressaltar sabe disso, né? E é bom que seja assim. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, comece a expressar a palavra de adoração ao Senhor. Amém? Isso é do louvor. Carol, sobe aqui, me ajuda aqui. Isso. Amém? O vocal pode subir. Se tiver gente no instrumental aí, vem ajudar. Deus está nos chamando a um novo tempo, amém? Esse é um tempo de liberdade do Espírito. Esse é um tempo de mover do Espírito. É um tempo de presença do Espírito Santo. De enchimento do Espírito Santo. Você tem recebido palavras diretas aqui desse altar. Palavras que te confrontam. Eu tenho dito que o Espírito de Deus não afronta, o Espírito de Deus confronta. Porque a afronta mata, mas o confronto traz vida, amém? E nessa noite é uma noite em que o Espírito Santo começa a mover a tua vida mais uma vez. Eu sei que você tem sido movido nesses dias. Eu sei que ontem você foi movido pela presença do Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo. Hoje pela manhã você foi cheio do Espírito Santo. Mas eu queria que você dissesse para o irmão que está do seu lado: tem mais. Diga para ele: tem mais, tem muito mais. Porque onde o Espírito de Deus está, existe a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, o Espírito Santo
músicos vão continuar ministrando comigo. A palavra que eu quero ministrar nessa noite, uma palavra que eu ministrei há algum tempo aos discípulos. E essa palavra tem ardido no meu coração já há algum tempo. Eu queria compartilhar sobre o seguinte tema: suba mais alto. Pode repetir? Suba. Tem alguém dormindo aí? Suba. Suba. Agora fala para o irmão que está do seu lado. Suba mais alto. Suba mais alto. Amém? Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica. Fica tranquilo que antes de 1h você vai embora. Amém? Amém ou não amém? Amém. Se você vê o irmão dormindo aí do lado, você dá uma catucada dele e fala assim: ó, tá frio, mas não dorme não. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, diga: se ouvirdes a minha voz, e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante dele todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confie na tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte, não toqueis sequer os seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Diga comigo: então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. E ele fez com que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado a todos, e todos lavaram as suas vestes. Em seguida avisou ao povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã. Até lá vos não chegueis a mulher. Ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto dessa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chama de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse um enorme fornalha vivo. Toda a montanha tremia violentamente, e o som de chofar da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha,
e Moisés subiu. Agora no capítulo 20, versículo 18. Vira um pouquinho aí a sua página. Versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente a fé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou de longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. Dois personagens que eu amo muito, que eu gosto muito de falar, e vocês já sabem que é Davi. E o outro personagem que eu acho fantástico é Moisés, porque Moisés ele foi de uma ousadia tão intensa para se mover em direção a Deus. Quando Moisés se encontra no monte, e ele tem a visão da sarça ardente, ele estava subindo o monte e ele vê a sarça ardente. Depois daquele momento de encontro com o Senhor, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. E Moisés, a partir dali, ele começa uma busca para tocar o coração de Deus. Moisés começa uma busca para conhecer a face de Deus. Então, por isso que eu digo que esses dois personagens, dentre todos os outros, toda a Bíblia é linda, todos os personagens da palavra de Deus são lindos, mas eu destaco esses dois personagens, porque são dois personagens que vão em direção à vontade de Deus, ao propósito de Deus, de uma forma muito intensa. E quando a gente lê esse texto de Êxodo, a gente vê um homem que vai subir à presença de Deus. Deus chama Moisés à sua presença. E é interessante que Deus sempre desejou a comunhão com o homem. E Deus fez o homem para isso. Deus fez o homem para ter comunhão com ele, amém? Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para ficar distante. Deus no céu e o homem na terra, e ficar um espaço vazio entre o homem e Deus. Pelo contrário, o próprio homem saiu de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a palavra de Deus nos afirma que Deus nos fez para o louvor da sua glória, para que nós dessemos louvor a Ele, para que nós dessemos glória a Ele. E a Bíblia diz lá no Gênesis, todo dia o Senhor vinha, e o Senhor queria estabelecer a comunhão com o homem. E o Senhor tinha uma comunhão com o homem muito intensa. Adão não era como nós. Adão tinha uma visão espiritual muito fantástica, porque Adão, ele, apesar de ser um ser criado da matéria, ele era também um ser totalmente espiritual, até antes de ele conhecer o pecado. Quando ele conhece o pecado, a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus, ou seja, ele passa a ter uma visão limitada, ele passa a ter o espiritual dele está desligado. Mas até antes do pecado, até antes que Adão comesse do fruto que Deus havia dito para ele não comer, do conhecimento do bem e do mal, a relação de Adão com Deus era uma relação muito íntima, era uma relação muito próxima, era uma relação muito viva, era uma comunhão muito intensa. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, e toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta dessa intimidade. Só que a gente precisa entender que Deus não desiste dessa comunhão. Você pode declarar isso para o seu irmão: Deus não desiste dessa comunhão. A Bíblia diz que Adão pecou, e aí a glória de Deus, a comunhão com Deus foi interrompida. Mas se você ler os capítulos de Gênesis, você vai ver que houve um homem que andou com Deus chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Você anda com Deus em intimidade? É impossível você andar com alguém sem que você tenha intimidade, que você tenha relacionamento com essa pessoa. Não é verdade? Existe um ditado secular que diz: diga-me com quem andas, e eu te direi quem você é. Quando você anda com Deus, você começa a se parecer com Deus. E a Bíblia diz que depois que Adão pecou, um homem chamado Enoque andou com Deus. Ele teve uma intimidade tão grande com Deus, uma comunhão tão grande com Deus, que Deus o transladou, Deus o levou, Deus o arrebatou, porque ele não mais esteve na terra, porque ele achou graça diante dos homens. E aí a terra ficou novamente necessitando de alguém que tivesse comunhão com Deus. E
e alguém que fosse restabelecida a comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus então começa a olhar sobre a terra, e ele não viu um justo sequer, mas ele encontrou um homem chamado Noé. E aí Deus estabelece uma aliança com Noé, uma intimidade com Noé, um relacionamento com Noé. Mas Noé também morreu. E aí a Bíblia diz que Deus levanta, chama um homem chamado Abraão. E a Bíblia vai fazer uma referência muito linda a Abraão. A Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus. Não é alguém que diz, é o próprio Deus que diz: eu vou falar ao meu amigo Abraão. Eu não posso deixar de nada encoberto ao meu amigo Abraão. Pensa alguém que é amigo de Deus. Existe uma canção do pastor Emmanuel que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É muito bom ser amigo do Júnior, mas Júnior, é melhor ser amigo de Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. E a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. O próprio Deus disse: Abraão é o meu amigo. Só que a Bíblia diz que Abraão também morreu. E depois de Abraão, Deus vai levantar um homem chamado Moisés. O tempo passa e Deus está necessitando novamente de alguém que se aproxime dele, alguém que se achegue a ele. A Bíblia diz que o povo de Israel estava lá no Egito, e aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem Moisés, que a gente vai compartilhar nessa noite, é um homem que deseja se aproximar de Deus. É um homem tão ousado que ele pede para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Pensa num negócio desse. Um homem mortal como eu e você, dizendo para Deus: Deus, eu quero ver tua face. Quando Deus disse para Moisés: eu não vou com você, eu não vou com esse povo, ele falou: Senhor, se tu não fores comigo, não me faça sair desse lugar, eu só vou se o Senhor for. Aí Deus muda de ideia e fala: tudo bem, Moisés, já que você está me pedindo, eu vou. Porque Moisés tinha uma intimidade com Deus. Quando o Senhor falou com Moisés: Moisés, eu vou riscar o nome desse povo da terra, eu não vou mais, eu desisto desse povo, tudo bem, eu vou acabar com eles, fica tranquilo, eu vou fazer de você uma nova nação. Moisés falou para Deus: Senhor, se tu vai acabar com esse povo, tu pode riscar o nome também, pode me matar também. Pensa no nível de intimidade de um homem assim. Moisés chegar e falar: se o Senhor vai matar esse povo, então me mata também, porque eu sou o líder. Eu sou o líder desse povo, me mata. E Deus fala para ele assim: tudo bem, Moisés, não vou fazer isso não, porque eu amo você. Você me conhece face a face. Então eu quero compartilhar nessa noite sobre esse encontro de Moisés. Esse texto aqui mostra para a gente que Moisés, ele subiu ao monte porque Deus disse para ele: Moisés, eu quero falar com você. Eu quero que você separe o povo. Eu quero que você consagre o povo. Esse povo que está aí no pé do monte. Mas eu quero que esse povo suba no monte. Nunca foi propósito de Deus que o povo ficasse no pé do monte. Deus queria que o povo subisse junto com Moisés. Amém? Deus não queria que o povo ficasse no pé do monte. Deus não queria que o povo ficasse afastado dele. Deus levanta Moisés e diz: Moisés, eu preciso falar com você. Eu quero que você prepare meu povo. Eu quero que você santifique meu povo. Eu quero que você instrua meu povo a se consagrar. Porque eu quero um povo para mim. O texto que nós lemos diz que o Senhor separou para si um reino de sacerdotes. E o Senhor fala: olha, toda a terra é minha, todas as nações são minhas, mas eu quero uma nação que se aproxime de mim. Eu quero uma nação que conheça a minha face. Eu quero uma nação que conheça a minha presença. Eu quero uma nação que tenha intimidade comigo. Eu quero um reino de sacerdotes. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você suba com uma nação. O texto que nós lemos no capítulo 18, no capítulo 19, no versículo 13, na parte final que diz: depois que a trombeta soar prolongadamente, então poderão subir livremente. Deus está dizendo: olha, traça limite para o povo, porque a minha glória vai vir. Eu vou descer no monte, no topo do monte, e quando eu descer, vocês vão ouvir o som da buzina, vocês vão ouvir o som do chofar, e esse som do chofar vai ser o sinal que vocês poderão subir livremente para se encontrar comigo na montanha. Só que o que aconteceu? O povo não quis subir.
ficou com medo. O texto que nós lemos diz que o povo ficou com medo, com pavor, com temor, por causa da glória do Senhor. Porque a glória do Senhor, ela mexe com as nossas estruturas físicas. A glória do Senhor mexe com a nossa carne, mexe com a nossa estrutura material. E a Bíblia diz que quando os homens contemplavam a glória do Senhor, a primeira sensação que eles tinham é de que eles iriam morrer. Gideão, quando viu o anjo do Senhor, ele disse: eu vou morrer. Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele disse: eu vou morrer. Porque quando a matéria se encontra com a santidade de Deus, com a glória de Deus, ela morre. Amém? Você vai morrer nessa noite, amém? Amém. Diga ao irmão que está falando: você vai morrer. Ele ficou assustado, né? Porque toda vez que nós nos encontramos com a glória de Deus, nós morremos, a nossa carne morre. E a Bíblia diz que o Senhor falou isso para ele: ó, vocês precisam se santificar, e santificar é matar a carne. Ninguém pode subir à presença do Senhor se não matar a carne. Abra sua Bíblia lá no Salmo 24, versículos 3 a 6. Moisés não entendia isso, porque quando Moisés se encontrou na sarça ardente com Deus, você conhece a história, quando ele vai se aproximar com as suas sandálias no deserto, da sua caminhada, suja de sangue, suja de homicídio, suja de orgulho, de vaidade, o Senhor diz para ele o quê? Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. O lugar da minha presença, onde eu me manifesto, é santo. Então tira as sandálias dos teus pés. E Moisés já entendia isso, mas o povo não entendia. Por isso que Deus mandou que ele santificasse o povo, que ele consagrasse o povo, que o povo se banhasse, que o povo se lavasse, que o povo fosse santificado. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem santificação ninguém pode ver o Senhor. Ninguém pode entrar na presença do Senhor se não se lavar. Pastor, como é que a gente faz isso hoje? Tomando um banho antes de vir para a igreja? Não. Jesus falou para os discípulos: vocês estão lavados pela minha palavra. A palavra de Deus vai nos purificando. A palavra de Deus, quando nós recebemos a revelação no nosso espírito, essa palavra vai nos santificando. Toda vez que você recebe uma revelação no teu espírito, não no teu intelecto apenas, não na tua alma apenas, mas no teu espírito. Toda vez que a palavra entra no teu espírito, toda vez que a palavra começa a mexer com o teu espírito, você vai sendo transformado, você vai sendo lavado pela palavra, e você vai alcançando a santidade de Deus. Por isso o Senhor diz para a nação de Israel: vocês precisam ser santos como eu sou santo. Para se aproximar de mim, para ter contato com a minha glória, para ter contato com a minha presença, vocês precisam ser santos. Salmo 24, versículo 3 a 6 diz: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? E o próprio salmista Davi responde: aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, e não entrega a sua alma à mentira, nem age com falsidade, este receberá do Senhor a bênção. Que bênção é essa? A bênção de estar na presença do Senhor, de entrar à presença do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E aí no versículo 6 ele responde: estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Mas só que versículo, se você puder marcar isso na sua Bíblia, marque por favor. Versículo 6, eu vou ler mais uma vez. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Quando você procura a face de Deus, você encontra. Quando você procura o rosto de Deus, você encontra. Sabe qual é o problema quando a gente não encontra muitas vezes a face de Deus? Porque nós estamos procurando as mãos de Deus. E quando você procura a mão de Deus, você não encontra a face de Deus. O que é procurar as mãos de Deus? É procurar aquilo que Deus pode fazer. Você está precisando de cura? Então você precisa
Você fala com Deus: Deus, eu preciso de cura. É a mão de Deus. Você está precisando de emprego? Aí você diz: Deus, eu estou precisando de emprego. Você está procurando a mão de Deus. Quando você está precisando de passar no vestibular, você diz: Deus, eu estou precisando passar no vestibular. Aí você está procurando a mão de Deus. Só que quando você procura a mão de Deus, você não encontra a face. Mas deixa eu te dar um segredo, uma pérola. Quando você procura a face, você encontra a face e você encontra as mãos de Deus. Vou repetir. Quando você procura a face de Deus, você encontra a face de Deus e você encontra as mãos de Deus. Porque Deus olha para você e fala assim: caramba, esse cara se deleita na minha presença. O Salmo 37 diz isso: deleita-te no Senhor. Não é nas mãos do Senhor. Tem muita gente se deleitando nas mãos do Senhor. Oh, que beleza, Deus me deu um carro. Oh, que bênção, Deus me deu uma casa. Oh, que bênção, Deus me deu um bom emprego. Mas e a face de Deus? Você pode ter as coisas de Deus e não ter Deus. Você pode ter as bênçãos de Deus e não ter Deus. Existem muitas pessoas que alcançaram a bênção do Senhor, mas não alcançaram o Senhor. Mas Moisés, ele alcança a face de Deus. E é isso que Deus quer trazer de revelação para você nessa noite. Que você não busque as mãos de Deus, você busque a face de Deus. O salmista Davi entendeu isso. Assim como Moisés entendeu, ele disse: esta nação, esta geração é aquela que busca a face. Olha para o teu rosto, olha para os teus olhos, olha para a tua face. Não está preocupado com aquilo que o Senhor pode fazer, porque sabe que o Senhor pode fazer e sabe que o Senhor vai fazer. Porque Deus pode e Deus vai fazer. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado: Deus pode e Deus vai fazer. Mas Ele está esperando. Diga para Ele: Deus está esperando que você olhe para a face dEle e você busque a face dEle, você busque a presença dEle. E o salmista Davi entendeu isso assim como Moisés entendeu. E aí, algo que me chama a atenção aqui: o que assustou o povo? O que fez o povo se assustar para não querer subir à presença de Deus? Se a gente leu aqui que o Senhor diz para ele: olha, traça o limite, mas quando a buzina tocar, quando o chofar tocar, quando houver a proclamação que a minha presença está no meio do povo, porque o chofar ele é um instrumento profético de proclamação da glória e da presença de Deus. E quando o chofar toca, está avisando ao povo que é hora de subir para a adoração. Uma das funções do chofar é essa: está na hora de subir para a adoração. Quando o chofar tocava na nação de Israel, quando a buzina tocava na nação de Israel, uma das funções que era estabelecida para o chofar é que o chofar ele proclamava que era hora de subir para a adoração. E quando Deus, eu não sei como é que era o chofar lá no céu, mas lá no céu tem um chofar, amém? Lá no céu tem um chofar. Por isso que a gente canta, né? Seja o teu reino seja estabelecido na terra como no céu. Só um parênteses aqui: tudo que está estabelecido na terra tem um verdadeiro no céu. Tudo que Deus estabeleceu para adoração na terra é porque existe no céu. Amém? Se existe um tabernáculo na terra, se existe um tabernáculo na terra, também existe um tabernáculo no céu. O verdadeiro está no céu. O da terra está só modelo. Se existe um chofar que Deus mandou fazer na terra, porque existe um chofar no céu. E eu não sei se foi Miguel que tocou, não sei se foi Gabriel que tocou, eu não sei quem foi que tocou o chofar, mas alguém, algum anjo, não sei se o próprio Deus tocou, eu não sei. Eu sei que alguém lá no céu tocou o chofar, a buzina tocou, e aí houve uma proclamação no mundo espiritual que era a hora da nação subir para adorar. Você não adora lá embaixo, você não adora na profundidade, você adora no monte. Amém? Deus te chamou para adorar no monte. Deus te chamou para adorar prostrado. Deus mandou você levantar. Você subiu o monte para adorar. E a Bíblia diz que o chofar começou a tocar. E a Bíblia diz que aquela buzina ia aumentando, o som ia aumentando, né? O som ia aumentando, e quanto mais aumentava o som, mais a montanha tremia. O fogo de Deus descia. E a Bíblia diz que aquele monte ele ficou em chamas. Pensa um negócio desse.
um monte em chamas tremendo, a terra tremendo, um terremoto. Porque eu disse para você que quando a glória de Deus vem, as estruturas são abaladas. Você pode perguntar, pastor, por que quando as pessoas estão aqui adorando, elas caem? Não resistem à glória. Por isso que caem. Porque você fica ali curioso, por que caiu? Por que caiu? Caiu por causa da glória. Caiu por causa da presença de Deus. A Bíblia diz que quando o tabernáculo foi erguido, quando foi consagrado o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés não conseguia entrar por causa da glória. Quando Salomão construiu o santuário, ele começou a oferecer holocaustos, sacrifícios, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por causa da glória. E a glória de Deus vem no meio do monte, fumegando, o monte em chamas, e a nação de Israel com medo. O som da buzina tocando, o som do chofar proclamando que o Senhor estava descendo para receber a adoração do povo, e a nação de Israel estava apavorada. Mas no meio dessa nação tinha um homem chamado Moisés, que não estava apavorado. E a Bíblia diz que aquele povo não subiu. Diga, o povo não subiu. Agora pergunta para o irmão do seu lado aí: você vai subir? Ou você vai ficar lá embaixo do pé do monte? E a Bíblia diz que o povo não quis subir, o povo ficou apavorado, o povo ficou com medo, o povo ficou cheio de terror. E aí, algo veio na minha mente: por que o povo ficou com medo? O som, a glória de Deus fez com que o povo tivesse medo. Sabe por quê? Porque aquele povo não estava com seu coração inclinado para Deus. Aquele povo não tinha o coração inclinado para Deus. O povo não estava voltado para Deus. O povo estava cheio de pecado. O povo estava cheio de contaminação. Eles fizeram um ritual de purificação, mas o seu coração não estava voltado para o Senhor. Eu vou ler mais uma vez o Salmo 24, diz que aqueles que podem subir ao monte do Senhor são aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas falam de atitudes, de coisas que você faz e que as suas mãos precisam estar santas, precisam estar puras. Fala de comportamento, fala de atitudes, fala de fazer coisas. E diz também do coração puro. É o teu coração, as tuas emoções, a tua mente, o teu intelecto, o teu racional precisa estar santificado para que você possa subir ao monte do Senhor. Mas aquele povo não estava assim. Aquele povo fez um ritual, mas não entregou o seu coração para o Senhor. E você pode dizer assim: mas pastor, o som era aterrorador, né? O som era ensurdecedor, né? O monte fumegando, o monte tremendo, isso fez com que o povo se apavorasse. Mas eu queria compartilhar com você Salmo 29. A Bíblia diz que no meio daquele monte fumegando, no meio daquele monte ardendo em chamas, a terra tremendo, som de buzina, uma coisa doida, uma coisa louca, Moisés ouvia a voz de Deus. E a Bíblia diz que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Todo mundo apavorado, Moisés estava lá no monte, conversando com Deus e Deus conversando com Moisés. Porque Moisés já tinha experimentado a presença de Deus lá na sarça, já tinha experimentado a voz de Deus lá na sarça. E eu quero dizer para você que a voz de Deus não é aterrorizante, a voz de Deus não é apavorante, a voz de Deus, ela não causa medo. Este salmo é um salmo que eu gosto muito, Salmo 29, deixa eu achar aqui que eu não achei ainda. Amém? O versículo de 1 a 9, Salmo 29, versículos de 1 a 9, o pastor não achou ainda. Misericórdia. Agora sim eu achei. Isso é um salmo de Davi. Olha só o que Davi fala, ou ele canta: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. O esplendor, o fogo
santidade de Deus. E o fogo de Deus é para purificar, é para santificar. Agora olha só o versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor não é medrosa, amedrontadora. A voz do Senhor é majestosa. Diga, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é uma voz poderosa. Diga, a voz do Senhor é uma voz poderosa. A voz do Senhor é uma voz de rei, é uma voz majestosa, é uma voz com autoridade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as costas e desnudos carpados nas florestas. No seu templo todos bradam glória. A voz do Senhor é uma voz majestosa. A nação de Israel teve medo da voz do Senhor. A nação de Israel ficou com medo da glória do Senhor, ficou com medo da voz do Senhor. Mas a voz do Senhor é uma voz majestosa. A voz do Senhor é uma voz gloriosa. A voz do Senhor é uma voz cheia de doçura. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, que Elias foi para a caverna. Você conhece a história de Elias. E a Bíblia diz que Elias estava deprimido, chateado, depois de enfrentar uma batalha, de guerrear uma guerra maravilhosa, com 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá ou de Acera. E Elias matou os profetas todos. Mas aí daqui a pouquinho vem Jezabel e diz: olha, assim como você fez aos meus profetas, tá? Você pode ter certeza que amanhã a estas horas eu vou fazer a mesma coisa com você. E a Bíblia diz que Elias foge para a caverna. E a Bíblia diz que lá na caverna Elias ouve uma voz dizendo para ele assim: o que você faz aqui, Elias? Quando eu leio esse texto, eu não consigo ver uma voz estúpida. Eu não consigo ouvir uma voz cheia de grosseria. Eu não consigo ver uma voz de discriminação. Eu não consigo ver uma voz de acusação dizendo: ô camarada, o que ele está fazendo aqui? Seu cara de pau. Não vejo isso. Eu vejo um Deus que tem uma voz poderosa, mas que ao mesmo tempo tem uma voz cheia de doçura, dizendo para Elias: Elias, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui tirar daí. Eu vim aqui para fazer você se levantar. A Bíblia diz que aquela voz falou com ele, e aí deu o alimento para ele, deu pão, deu água, falou para ele: levanta, porque o caminho é longo. O que a Bíblia diz que Elias faz? Elias come, bebe, faz o que depois? E deita de novo. E vai dormir de novo. Aí a voz vem de novo, Deus vem de novo e fala: ei, acorda, o que você faz aqui? Não sei se você vai conseguir entender. Você consegue ver um Deus cheio de estupidez? Eu não consigo ver. Um Deus que toca novamente de Elias: levanta, rapaz, você já comeu, a caminhada é longa. Aí a Bíblia diz que Elias, com aquela voz que é doce, que é majestosa, que é poderosa, que é uma voz de rei cheia de autoridade, mas que ao mesmo tempo é uma voz suave e doce. A Bíblia diz que Elias se levanta e ele caminha. Aí ele faz o que? Ele sobe o monte. Só que quando ele sobe o monte, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder lá no monte. Aí a Bíblia diz pra gente, depois você pode ler na sua casa, que houve terremotos, que houve ventania, e não estava ali a voz. Mas de repente, Elias percebe uma brisazinha suave. O que é uma brisa? É diferente de um vendaval. O vendaval traz destruição, não é verdade? Quando vem aquele vendaval, arranca árvore, né? Vira carro. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um vento, se eu não me engano, no sul, que virou uma carreta. Vento que virou uma carreta. Pensa um negócio desse. Mas Deus não estava ali. A Bíblia diz que vem uma brisa suave. E aí a voz fala de novo com ele: o que fazes aqui, Elias? O que
fazes aqui? O que você está? Deus entra dentro da caverna. Porque se Deus estivesse de fora, língua portuguesa agora, se Deus estivesse de fora, Deus ia falar para ele: o que você está fazendo aí? Não é verdade? Mas Deus vai entrar dentro da caverna e diz assim: ô Elias, o que você está fazendo aí? Ah, depois você deu o texto, cara. O que você está fazendo aqui? Então a voz de Deus é uma voz doce. Mas a nação de Israel, ela não quis ouvir a voz de Deus. Aí a Bíblia diz que então Deus falou para Moisés assim: Moisés, já que eles não querem ouvir a voz de Deus, então sobe. Sobe você, vem você e sobe. A Bíblia diz que Moisés, todo bobo, o que ele faz? Ele sobe. Queria que você declarasse para a vida do teu irmão agora. Diga para ele: sobe. Deus está te chamando, diga para ele: Deus está te chamando, sobe. O povo está lá embaixo, o monte fumegando, Deus falando, Moisés subindo, e o povo está lá embaixo, sem poder desfrutar da glória de Deus. E sabe, querido, eu quero te dar um segredo nessa noite. Se você não subir, você vai se prostrar diante de ídolos. Pastor, que é isso? Se você não subir para ouvir a voz de Deus, você vai se prostrar diante de ídolos. A Bíblia diz que Moisés sobe. Está subindo, Moisés pode subir. A Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus envolveu Moisés. Eu disse para você que o monte estava fazendo o quê? Fumegando. Moisés entra no meio do fogo. Pensa um troço desse. Moisés entrou no meio do fogo, entrou no meio da nuvem da glória, e ele ficou lá 40 dias, envolvido na glória de Deus, envolvido na presença de Deus. E a Bíblia diz que Moisés entrou e o povo ficou lá embaixo. E o povo que ficou lá embaixo, a Bíblia diz para a gente que passaram-se 40 dias. E aí eles dizem assim: olha, Moisés está lá em cima. Esse Moisés aí está lá em cima. Ele deve ter morrido. E sabe o que aconteceu? Moisés morreu mesmo. Pastor, Moisés morreu? Eu disse para você que quem se encontra com a glória de Deus, morre. Moisés morreu. Moisés morreu tanto que quando ele desce, a Bíblia diz para a gente que a glória do Senhor está de tal forma resplandecendo na vida dele, que o seu rosto está brilhando. Porque o Moisés que subiu não era mais o mesmo. O Moisés que subiu morreu lá no monte. E ele se encontra com a glória de Deus, ele se encontra com a presença de Deus, ele se encontra com a santidade de Deus. E toda vez que você se encontra com a santidade de Deus, uma mudança vai acontecer na sua vida. Moisés desce um outro homem. Agora ele está resplandecendo a glória de Deus. E a nação está lá embaixo. Se você ler o capítulo 32, nós não vamos ler por causa da nossa hora. Você vai ver que Moisés está no monte, cheio da glória de Deus, envolvido com a presença de Deus. Josué está no limite, também envolvido pela presença de Deus. Todo mundo ali, Moisés e Josué, envolvido com a presença de Deus, com a glória de Deus, com o fogo de Deus, com a santidade de Deus, com a nuvem de Deus, com a Shekinah de Deus. E o povo está lá embaixo fazendo o quê? Prostrado diante de um bezerro de ouro, dançando, celebrando, dizendo para o bezerro de ouro: você é o nosso Deus, você nos tirou do Egito, você vai nos guiar à terra prometida. Olha só que coisa terrível. E enquanto isso, Moisés está envolvido com a glória de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite mais uma vez: o que você vai fazer? Você vai ficar no limite do monte, aqui embaixo, no raso, no superficial, ou você vai subir para se encontrar, para ver Deus face a face, para se encontrar com a glória de Deus? Todos que viram a glória do Senhor pensaram que ia morrer, como eu já disse, de fato morreram para as suas vontades. Todos aqueles que viram a face do Senhor nunca mais foram os mesmos. E a Bíblia diz, como eu disse, Moisés ficou quantos dias lá no monte? 40 dias. 40 aponta para um tempo de teste, aponta para um tempo de preparação para o novo de Deus. 40 dias no monte está apontando para Moisés, e era isso que Deus queria também para o povo. Só que o povo não entendeu. O povo preferiu ficar distante de Deus. O povo preferiu ficar à margem da glória de Deus, fora da presença de Deus. Moisés entendeu isso, e ele subiu, e ele ficou 40 dias no monte.
Deus queria fazer com o povo era trazer uma novidade de vida para o povo. O que Deus queria para o povo é fazer algo novo no meio do povo. Se você ler os capítulos que se seguem, você vai ver que Moisés, quando ele desce no monte, ele desce com as leis, ele desce com o modelo do tabernáculo, porque o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero estar no meio do meu povo. Faz para mim um tabernáculo, faz para mim um santuário, porque eu quero me mover no meio do meu povo. Eu comecei a ministração dessa noite dizendo que Deus sempre desejou comunhão com o povo, mas o povo não entendia isso. E aí você pode entender por que o povo tinha o tabernáculo, por que o povo tinha a glória de Deus, mas não se envolvia com a glória de Deus, porque eles não entendiam. Eles não entendiam, eles tinham tudo ali. Eles tinham a glória de Deus, eles tinham a presença de Deus, eles tinham um tabernáculo onde Deus vinha e ministrava a eles, mas eles ficavam distantes. E Deus não precisa dizer para eles: olha, eu não quero mais que eles se aproximem. Você vai ver que Deus estabelece uma tribo chamada tribo levítica, a tribo de Levi, para que eles pudessem oficiar, mas a propósito de Deus nunca foi esse. O propósito de Deus nunca foi que houvesse uma única tribo que entrasse no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, sabia disso? O propósito de Deus nunca foi esse. Mas Deus precisou fazer isso, porque a nação não entendia, porque a nação não recebeu a revelação da palavra, porque a nação não quis se aproximar de Deus. Então Deus precisou levantar uma tribo que pudesse entrar no Santo dos Santos, que pudesse falar com o Senhor face a face, que pudesse receber a revelação dele. E a Bíblia diz então que a nação ficou afastada de Deus. E Moisés, ele tinha a presença de Deus, ele desce do monte, como eu já disse, envolvido com a glória de Deus, envolvido com a presença de Deus, a ponto de ele ter um véu. Mas sabe, queridos, o véu que Moisés usava era um véu para tapar, porque a glória de Deus, ela ia desvanecendo, ela ia desaparecendo. Moisés se encontrava com Deus hoje na tenda, depois que ele desce no monte, ele vai para a tenda do encontro. Então a glória de Deus envolve ele. Depois você pode ler os capítulos que se seguem. A nuvem vem na tenda do encontro, depois que ele organiza o tabernáculo, a glória de Deus vem, Moisés é cheio da glória, e ele sai com o rosto resplandecendo. Só que durante os dias, aquela glória ia desvanecendo. Então ele colocava o véu, porque ele não queria mais aquela imagem do velho Moisés. Você consegue entender isso? Moisés não queria mais a imagem daquele velho homem que subiu o monte. Ele queria permanecer com a glória. Então ele colocava um véu para que a nação não pudesse ver que a glória de Deus ia se desvanecendo. Mas a Bíblia diz que toda vez que Moisés entrava na tenda do encontro, a glória de Deus vinha. E para a gente concluir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, para a gente poder ministrar e encerrar o culto nessa noite. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 18. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muito confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor do seu rosto estava dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou,
pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Eu queria que você dissesse para o teu irmão que está aí nessa noite, do teu lado. Diga para ele: a glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida. Diga com mais autoridade: a glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida. Esse texto, Paulo escrevendo aos Coríntios, está dizendo exatamente aquilo que acontecia com Moisés. Ele disse: olha, Moisés tinha uma glória que era passageira, mas nós que temos o Espírito temos a glória que não desvanece. A glória que está em você, eu não sei se você já experimentou isso, mas eu creio que você já experimentou. Se não experimentou, você vai começar a experimentar a partir de hoje. Quando você chegar num lugar e as pessoas ficarem te olhando, não é porque você está feio, não é porque você está mal vestido, até porque crente se veste bem, não é verdade? Amém ou amém? Não é porque você está despenteado, é porque você tem a glória. Você está envolvido na glória, você está cheio da glória. E aí Paulo está dizendo aqui, ó, nós somos transformados em glória crescente, até refletirmos a imagem do Senhor, até que você reflita literalmente a imagem do Senhor. E aí as pessoas vão olhando e caramba, o que aquela pessoa tem de diferente? A glória. Você tem duas pernas, você tem uma cabeça, você tem dois olhos, você tem duas orelhas, você tem todo mundo. Mas por que você é diferente? Porque você tem a glória. Diga para o irmão: você é diferente porque você tem a glória. Você tem a glória. E Deus quer que você tenha essa glória. Mas pastor, como é que eu vou ter essa glória? Quando você subir um monte para se encontrar com o Senhor face a face. Eu queria que você ficasse de pé agora. Isso é louco, pode ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz lá em Êxodo, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que quando Moisés morreu, o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus era tão grande que Deus sepultou Moisés. Sabia disso? Você já leu isso na Bíblia? Deus sepultou Moisés. Olha o nível de intimidade. Pensa num homem que Deus vem e sepulta ele. Deus sai do céu. Não sei como é que Deus fez, me pergunto. Mas Deus vem na terra, no monte. Moisés, até para morrer, Moisés morreu no monte. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus fez com que Moisés partisse para a glória no monte. E a Bíblia diz que Deus veio e sepultou Moisés. Deus sepultou Moisés. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que nunca houve um profeta igual a Moisés, que Deus falasse face a face. Pensa nisso. Um homem que Deus falava face a face, como alguém fala com o seu semelhante. Assim como eu estou falando aqui agora com o Lucas, que eu estou olhando no olho do Lucas, Deus falava com Moisés face a face. Mas sabe por que isso acontecia? Porque o Moisés ousou buscar a face de Deus. Eu queria que você fizesse isso nessa noite. Que você subisse um monte. Pastor, mas aqui não tem um monte, aqui é a igreja. Mas existe um monte espiritual que você precisa subir. Existe um lugar espiritual onde Deus habita. O Monte Santo do Senhor. O lugar da habitação de Deus. Esse lugar é um lugar espiritual. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E você precisa subir para se encontrar com a face. Quando Moisés desceu do monte, o Senhor disse para ele lá em Números: olha, você vai abençoar o povo, você
vai dizer para Arão abençoar o povo. E a bênção araônica, a bênção que Arão deveria ministrar ao povo, é a bênção que a gente ministra sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o quê? O seu rosto. Não é a sua vida. É o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Você está conseguindo entender isso, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você buscasse o rosto de Deus. Se veja subindo no monte, como Moisés ousou a fazer. Pastor, eu quero subir. O monte é para quem quer subir. Você tem a opção de subir. O Senhor queria que toda a nação subisse. Você leu comigo. Quando o chofar tocar, todos poderão subir livremente. Poderão tocar na minha presença, poderão tocar na minha glória, poderão se envolver na minha glória, poderão se envolver na minha presença, poderão ver a minha face. O que Deus queria não era só que Moisés visse a face dele, Deus queria que toda a nação visse. Porque o Senhor está dizendo para a nação: vocês são minha propriedade especial, vocês são uma nação de sacerdote, vocês são um reino de sacerdote, eu quero me revelar para vocês. Certa vez o escritor bíblico disse, o Senhor disse através do escritor bíblico, melhor dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei encontrar com vocês. Quantos querem fazer isso nessa noite? Quantos nós vamos ministrar? Porque só existe uma palavra. Essa canção diz que só existe uma palavra que a gente possa dizer. Só existe uma palavra que há no nosso coração quando a gente se encontra com a glória de Deus. É dizer que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. O que Moisés ficou fazendo lá 40 dias no monte? Desfrutando da santidade de Deus, desfrutando da presença de Deus. Moisés não ficou jogando bola com Deus. Moisés não ficou jogando videogame com Deus. Moisés não ficou vendo televisão com Deus. Moisés ficou desfrutando da glória de Deus. Eu queria que você fizesse isso nessa noite. Você